Olá, eu sou Rodrigo Urubatã. Esta é mais uma aula do curso básico de Rails. Todas as aulas serão disponíveis gratuitamente no meu blog. Por favor, se tiverem dúvidas ou comentários, deixem no post relacionado a cada aula. Eu vou responder todas as dúvidas o mais rápido possível. E se você quiser baixar o vídeo da aula para assistir na sua televisão, no seu celular, tablet, ou se quiser simplesmente incentivar este que vos fala a fazer mais videoaulas, as aulas estarão disponíveis para venda no blog também. A diferença é que quem comprar pode baixar o vídeo e vai ter acesso ao código-fonte das aulas também. Então, espero que vocês gostem desta aula. Bom dia a todos! Hoje vamos criar uma aplicação mestre de detalhes simples. Eu acabei de executar o comando Rails new. Podemos começar fazendo um scaffolding do objeto que vamos ter como principal. Vamos chamá-lo de master. Vamos adicionar alguns campos, por exemplo, um nome, vamos usar um objeto com um nome mais agradável. Vamos chamar de person, vamos editar pessoas e detalhes desta pessoa. Uma pessoa vai ter um nome, podemos ter um endereço de e-mail, uma data de nascimento, você pode adicionar outros campos também. A ideia é fazer um cadastro mestre detalhe bem simples. Nós vamos fazer hoje um cadastro mestre detalhe utilizando formulários do Rails com mass assignment. No próximo exemplo nós vamos fazer um mestre detalhe também, mas utilizando Ajax, uma abordagem diferente, um pouco mais moderna, mas desta vez vamos começar pela forma simples. Uma coisa interessante que vocês podem ver aqui, já neste exemplo, é se executarmos script/Rails em vez de apenas Rails de scaffold, o comando vai executar mais rápido. Isso pode ser útil, você vai poupar alguns segundos. Vamos cadastrar então endereços para a pessoa. O endereço vai ter um tipo que vai ser residencial, comercial. Vamos colocar duas linhas de endereço, que vão ser strings, qual a cidade, o estado. E podemos colocar o país também, para ficar em endereços bem completinhos. Rodando o generator novamente. Antes disso, mais importante, vamos colocar a referência já para a pessoa. No scaffold ele aceita o parâmetro belongs to. Este parâmetro serve para criar um ID da pessoa. Agora, simplesmente marcando novamente para vocês verem a diferença do tempo do script/Rails para o Rails. Bom, vamos começar com algum código então. Dentro da classe pessoa, vamos configurar o relacionamento, dizer que uma pessoa possui muitos endereços. Para isso utilizamos a chave, o comando hasMany do Rails. E utilizamos endereços no plural em inglês. Isso pode ser alterado para português depois, mas por enquanto vamos deixar assim. E para que seja possível fazer o formulário do jeito que queremos, vamos utilizar o accept nested attributes for, dizendo que aceitamos, junto com os dados da pessoa, também os endereços. E vamos colocar um limite qualquer para que não se crie 1 milhão de endereços junto com as pessoas. Vamos colocar apenas um limite de 3. Bom, este é praticamente todo o código necessário na classe pessoa. Vamos colocar uma validação, utilizando a sintaxe nova de lambda do Rails 3. Não, em vez da validação vamos colocar simplesmente um allow destroy true, que vai nos permitir remover
registros utilizando o Mass Assignment. Eu vou mostrar isso no exemplo. E Update Only seria diferente do Allow Destroy. Eu iria permitir apenas atualização de endereços. Mass Assignment não poderia ser utilizado para inserção de registros. Seria utilizado apenas para inserção. Bom, vamos editar agora endereços. Já temos o belongs to. Vamos colocar o inverse of addresses. Isto não é sempre necessário, mas facilita a leitura. A gente vai conseguir ver, lendo para esta propriedade, que ela é o inverso da propriedade na outra classe. Como estamos utilizando os nomes padrões, isto não seria necessário, mas caso eu tivesse uma, por exemplo, Single Table Inheritance, que vamos ver em exemplos futuros, isto poderia ser bem útil. Agora no endereço vamos colocar algumas validações. Precisamos de pessoa. Um endereço só é válido se estiver associado a uma pessoa, não tem por que ter um endereço de coisa nenhuma. Vamos deixar mais validações para depois. O Accept Nested Attributes é importantíssimo neste exemplo. Vamos ver como funciona na criação do formulário. Vamos ver a configuração de rotas agora. A ideia é ter rotas aninhadas, endereços dentro de pessoas. E vamos colocar a raiz da aplicação para people/index. Apagando alguns comentários que não vão agregar muito para este exemplo. Vamos deixar as rotas assim por enquanto, depois a gente altera. Vamos dar uma olhada no layout da aplicação, fazer algumas pequenas alterações, mudar o título, por exemplo, para alguma coisa mais próxima do exemplo que vamos fazer. Algo um pouquinho melhor que isso. Um address registry, vamos criar pessoas e endereços. Vamos colocar algumas tags extras no corpo da página, cuidando para ter HTML válido. A tag header faz parte da especificação da HTML5, não se preocupem com isso. Vamos colocar uma seção para colocar o conteúdo interno e um rodapé. Apenas com uma mensagem dizendo que este é um exemplo. E é isso. Essa não vai ser uma aplicação completa, não vai utilizar todas as melhores práticas, não se preocupem com isso. Mas você pode utilizar este exemplo para criar qualquer aplicação que você quiser. Provavelmente não copiando e colando, porque é um exemplo simples. Você pode melhorar muito ainda este exemplo, principalmente se for assistindo às nossas outras aulas. Vamos agora editar o formulário de pessoas. Vamos ver, o formulário criado já tem nome, data de nascimento e e-mail. Vamos adicionar aqui uma seção para endereços, com um subtítulo utilizando uma tag H2. Vamos colocar um subformulário agora. Este subformulário é bastante importante. Para isso, vamos utilizar a tag fields_for. Funciona exatamente igual a form_for que já estamos acostumados. A ideia é que dentro deste formulário eu terei campos para um endereço para um atributo deste
formulário, que pode ser ou um objeto direto ou uma coleção de objetos, como é no caso do addresses. Aqui eu vou utilizar as mesmas tags do formulário, mas em vez de f ponto, eu vou utilizar a ponto. Vamos copiar o bloco para ficar mais fácil. Trocar os campos da pessoa pelos campos do endereço. Desta forma, poderemos editar melhor. Vamos colocar o tipo, vamos colocar um select. Podemos passar um array simples. Não precisamos de chave e valor. A gente vai guardar a string com o nome do tipo de endereço no banco. Se fosse uma aplicação real com muitos acessos e um banco de dados grande, provavelmente o tipo seria um registro no banco de dados. Desta forma, nós poderíamos criar outros tipos de registro. Mas, neste caso, esse é o suficiente. Vamos utilizar um pouquinho de substituição do vim para digitar menos. Com o tempo vocês podem aprender a usar o vim também. Se houver interesse eu posso fazer uma videoaula de utilização do vim, mas tem algumas e tem tutoriais muito bons. O campo linha 2. Precisamos adicionar agora o campo cidade e o campo estado. Campo cidade, estado e país. Utilizando a substituição, dessa forma precisamos digitar apenas uma vez. Pode não ser um grande ganho, mas faz quem está editando se sentir bem melhor, por não estar editando coisas repetidamente. Sempre lembrando que dentro do formulário, do subformulário, precisamos utilizar a ponto, que foi a variável que foi criada ali em cima, passando para o bloco do fields for. Bom, ainda não temos vamos editar a migration, já que ainda não foi executada. E temos mais dois campos para adicionar ao formulário. Conferidos os nomes, vamos colocar o campo state e o campo country. Utilizando substituição novamente. Dessa forma fica bem mais fácil. Poderíamos utilizar um form builder mais esperto, mas vamos continuar com o default por enquanto. Mais adiante eu faço um exemplo sobre a utilização de form builders. Se vocês não quiserem ver a videoaula, podem dar uma olhada no meu livro, existem exemplos sobre isso. Bom, agora temos todos os campos necessários para a edição de endereços. O formulário será submetido junto ao formulário principal, porque faz parte, são apenas campos dentro do mesmo formulário. Vamos colocar uma linha no final. O formulário parece estar todo ok. É como se fosse um formulário dentro de outro, mas vamos extrair esta parte de endereços para uma partial, já que desta forma poderemos, sem repetir muito código, substituir, editar mais de um endereço por pessoa. Isso vai facilitar bastante as coisas. O Vim possui esse helper struct form. Substituímos por render partial e passamos a uma variável local com o a, que é o formulário em si. Porque as variáveis locais não são propagadas para as partials. Mas agora tudo vai funcionar como se estivesse no mesmo arquivo.
Precisamos ainda salvar a partial, porque o Vim criou o arquivo, mas não deixa ele salvo. Vamos ver o controlador de pessoas. Vamos fazer com que na criação de pessoas a pessoa já possua algum endereço para que possa ser editado. Vamos utilizar o addresses.build para isso. Assim ele vai ter pelo menos um endereço. Agora podemos substituir aquele loop no formulário principal de pessoas por um loop, que é ali render do formulário. Mas isso já vai fazer funcionar depois, pois alteramos e fazemos ele editar pelo menos adicionar pelo menos uma pessoa. Bom, vamos rodar a aplicação. Antes disso é melhor rodar o dbmigrate para que os bancos de dados sejam criados. E vamos fazer um teste, vamos ver se tudo vai funcionar perfeitamente. As tabelas foram criadas, temos um índice criado, o Rails faz isso automaticamente. Agora temos a aplicação rodando. Depois que você se acostumar a utilizar script/Rails, isso fica bem mais fácil. Vamos acessar a página de pessoas. Sempre lembrando que a rota é criada no plural. Parece que houve um erro de digitação, vamos corrigir isso. Faltou apenas um S no accepts. Corrigido. Podemos dar um refresh na página. Tudo vai funcionar. Temos um erro no layout. Vamos corrigir isso também. O layout já está aberto. Podemos tirar o menor que ficou sobrando e voltar para a aplicação. Vamos seguir com o teste. O título está ok. Vamos criar uma nova pessoa. Podem ver que o campo de endereços aparece ali corretamente. Claro que uma pessoa pode ter mais de um endereço, mas trataremos isso daqui a pouquinho. Vamos dar uma olhada no código gerado. Isto possui informações muito importantes. Temos um formulário normal gerado pelo Rails. Mas o detalhe mais importante está aqui embaixo. Nos nomes dos campos, o ID do campo é a forma como o Rails gera, mas o nome do campo é importante, ele passa person, address attributes e um índice 0, 1, 2, 3, 4, 5 e só depois o nome do campo. Se fosse os campos de pessoa direto, como pode ser visto mais acima, teríamos apenas person e o nome do campo. Isso quer dizer que o Rails vai interpretar isso como sendo, dentro de person temos um array que possui outros arrays. Mas vamos criar o nosso primeiro usuário. O campo de data está com os valores default. Eu não vou conseguir mostrar a data do meu nascimento agora. Mas vocês sempre podem mandar e-mails com dúvidas para este endereço. Este é o meu endereço de e-mail real. Você pode criar um endereço de qualquer um desses tipos. O endereço não é real, claro, mas vamos preencher o formulário para fazer alguns testes. Vamos colocar o nome da cidade, o nome do estado, o país e criar a pessoa. A pessoa foi criada com sucesso. Podemos ver no console que os dados enviados continham também um hash que tinha um outro hash com a posição 0 que tinha
os dados da pessoa que foram cadastrados no formulário. Foi inserido um registro na tabela pessoa e foi inserido um registro na tabela endereços. Precisamos agora alterar a página de visualização de pessoas para mostrar também o endereço e o formulário para poder editar esta pessoa, editar esse endereço, remover o endereço e todas as outras operações básicas. Vamos voltar para a listagem de pessoas. Vamos para a listagem de endereços primeiro para ver se o endereço foi cadastrado. Temos person, aí não é uma informação muito útil, porque ele imprime um toString do objeto que não possui o toString configurado. Se a pessoa tiver apenas um endereço, podemos editar aqui, sem problema algum, mas ainda precisamos de algumas alterações para que este formulário se torne um pouquinho mais útil. Por exemplo, neste caso, se tivermos apenas dois endereços para a mesma pessoa, algum deles vai aparecer, não os dois endereços nunca vão aparecer. Precisamos corrigir isso. Vamos implementar o allow destroy primeiro, depois configuramos essas outras aplicações, essas outras features. Vamos colocar um campo a mais, um checkbox, que vai perguntar se gostaríamos de remover este endereço. Este campo a mais precisa ter um nome específico. Não adianta colocar algum nome aleatório que o Active Record não vai identificar este campo como sendo a deleção do objeto. O nome do campo precisa ser... deixa-me confirmar... Bom, checkbox para destroy. Temos que mudar o tipo de campo de text field para qualquer outra coisa. E o nome do campo que precisa ser utilizado é _destroy. Como podemos ver agora. Se passarmos um valor true, ele vai apagar, mas é melhor substituir para um checkbox antes. Eu sempre digito errado o nome deste campo. Em alguns form builders, checkbox é um valor válido. Vamos verificar. Não existe checkbox. Checkbox field também não é. Vamos conferir. Acho que... o autocomplete do Rails sempre ajuda. Mas eu não lembro de um campo check input. Bom, para evitar este tipo de esquecimento, tem disponível no blog um quick ref para o form builder com a listagem de todos os campos. Acredito que a melhor referência para isso seja a própria API do Rails, mas vocês podem utilizar dentro do meu blog este quick ref. Bom, o underscore apenas estava no lugar errado. Pronto, agora inclusive o Vim identificou o campo. Browser errado.
Bom, agora temos um checkbox para apagar o endereço. Vamos apagar este e vamos validar se o endereço foi corrigido. Bom, agora podemos voltar para o console, podemos verificar que foi executado um select. Eu não posso fazer mass assign no campo type, como podemos ver abaixo, vamos corrigir isso. Mas a nossa deleção funcionou, foi apagado o endereço daquela pessoa. Podemos seguir evoluindo o exemplo, vamos fazer algumas correções e melhorias. E este can't mass assign pode ser um problema, porque o Vim, o Rails, utiliza um campo type para o Single Table Inheritance. Mas podemos corrigir isto utilizando a TTR Accessible. Isto vai permitir o mass assignment deste campo. Agora, precisamos garantir que na edição a pessoa tenha pelo menos um endereço, que neste caso ela não vai possuir porque a única pessoa cadastrada no banco teve o seu único endereço apagado. Então vamos utilizar person.addresses.build, exceto se a pessoa já tiver 3 endereços. Porque esta é a limitação que nós colocamos no código, não que exista esta limitação no Rails. Mas vamos adicionar por enquanto apenas se estiver vazio, porque ainda não temos edição de listas. Vamos adicionar a visualização de endereços na página de show. Isto pode ser bastante útil. Já vamos listar todos os endereços da pessoa e não apenas o primeiro, como estamos fazendo no formulário de edição. Utilizando parágrafos para separar os campos. Desculpem. Uma linha é o suficiente, o código vai ficar mais limpo e mais fácil de entender. Vamos colocar um loop e um título dentro deste loop, vai ficar bem mais user-friendly. E vamos adicionar todos os campos do endereço, não apenas o tipo, porque o tipo só diz que esta pessoa tem uma casa ou tem um endereço de trabalho. Vamos adicionar todos os campos, linha 1, linha 2, cidade, estado, país. Precisamos alterar os títulos também. Enquanto isto, me desculpem pela roupa, eu moro em Forno Alegre, como o pessoal tem chamado. O verão aqui é muito quente. Sim, este comentário é completamente aleatório. Vamos ver se estamos listando os endereços. Beleza. Editar, vamos inserir novamente um endereço. Vamos colocar quaisquer dados apenas para que o endereço apareça na listagem. Sempre cuidando para não marcar o checkbox da última linha. Precisaremos alterar o nome da coluna tipo, ou alterar a configuração do Rails,
porque o Rails acredita que a tabela tipo só deve ser utilizada para single inheritance. Para não alterarmos o título, porque eu acredito que faça sentido o endereço ter um tipo, vamos sobrescrever o método inheritance column e retornar qualquer nome diferente de type. Mais um refresh na página, vamos ver se está tudo ok agora. Precisa ser um método de classe. Pronto, tudo funcionando, mas os campos não estão sendo atribuídos. Vamos verificar o que está acontecendo. Normalmente este é o tipo de detalhe que quase todos deixam passar em uma aplicação Rails. Quando você não segue os defaults, você tem que verificar quais são os padrões dos métodos que você está utilizando. Neste caso, vamos ver que os dados foram sim enviados. Podemos ver, não resta dúvida nenhuma, os dados foram enviados. Com os dados sendo enviados, o que pode ter causado com que estes dados não fossem para a tabela? Podemos ver pela mensagem de erro, can't mais assign protected attributes. A ideia é, por padrão, quase todos os campos são acessíveis, mas a partir do momento que eu utilizei a TTR Accessible para a coluna type, eu tenho que colocar os outros campos também ali, porque quando eu uso este método, os campos não listados passam automaticamente a serem campos não acessíveis. Isto quer dizer que eu não posso fazer um mass assign para estes campos, mas eu posso com certeza fazer uma atribuição campo por campo. Bom, a listagem de pessoas está ok, podemos editar e apagar pessoas, podemos atribuir ao campo type da classe addresses, alteramos o nome da coluna utilizada para single table inheritance, vamos para o modelo de pessoas, o accept nested for é bastante importante neste exemplo. Colocamos uma limitação de 3, mas até agora o exemplo só consegue cadastrar 1. Vamos fazer algumas alterações nisso. Sempre que estiverem trabalhando com Rails, é importante ter a API sempre à mão, porque você não vai conseguir guardar o nome de todos os campos. Mas a tag fields_for, que é o que nos interessa agora, possui um segundo parâmetro, que é o objeto para o qual está se criando os campos. E este objeto vai nos permitir editar mais de um endereço. Voltando para o VI. Bom, aguardando um pouquinho, vamos transformar isso em um loop. Eu tenho o objeto que está sendo passado. Vamos fazer a criação deste formulário dentro de um loop para cada endereço. Cada endereço possuirá um título, addresses, e no fields_for precisaremos passar também o objeto addr que foi definido ali em cima, no loop de endereços do campo. Bom, vamos criar uma nova pessoa, aparece só um campo de adição,
Bom, voltando, vamos editar uma pessoa já existente. Falta uma coisa na edição. Vamos mudar de if para unless e addresses maior ou igual a 3. Ou seja, eu continuarei criando exemplos, criando endereços até que existam 3 endereços na lista, e 3 é o número que eu coloquei no accepts attributes. Isto pode ser bastante útil. Agora temos mais um campo, podemos cadastrar mais um endereço para a pessoa. Agora um endereço comercial. Sim, eu trabalho, eu não passo o tempo todo em casa, mas eu passo um certo tempo em casa, eu posso brincar também. Então, temos agora um endereço comercial cadastrado, temos 2 endereços aparecendo na listagem de pessoas, nos detalhes da pessoa, porque senão ficaria muito poluído, e quando voltamos para editar aparece mais um. Podemos inserir mais um endereço ainda na pessoa. Quando acabar a inserção deste tipo de endereço, podemos voltar para a lista que não teremos mais campos de endereços vazios, como podemos ver agora. Podemos utilizar o destroy para apagar um deles, caso necessário. E agora, na edição, teremos um campo vazio para endereços novamente. Bom, o formulário está ok, mas eu acho que essa listagem não é o ideal. Vamos colocar dentro de uma tabela, vai facilitar muito a visualização. Colocando um caption para a tabela, uma linha com os cabeçalhos e a linha inicial agora conterá os títulos. Depois utilizaremos o próprio loop para inserir as outras linhas da tabela. Bom, todas as colunas aqui já. Vamos encurtar um pouquinho, fazer isso apenas em uma linha. E agora editando mais abaixo, para que seja utilizada a coluna, em vez de ter um item para cada, uma linha para cada. Bom, tudo foi salvo. Podemos transformar essas tags P em tags TR, na verdade TD. O TR é um por loop só. Vamos colocar TD em todas as linhas. Agora com a linha configurada corretamente, fechamos a tabela e podemos visualizar os endereços de uma pessoa em uma tabela. Eu acho que seria bem útil a mesma abordagem para o formulário. Um refresh para verificação. Ok, temos todos os dados na nossa frente, bem mais fácil de ver, não é necessário fazer scroll como estávamos precisando fazer. Vamos para o formulário, acredito que a mesma abordagem seja válida.
Bom, vamos copiar a sequência de campos. E agora o fields for precisará ser alterado. Vamos fechar uma tabela aqui embaixo. Na verdade o tr tem que ficar dentro do loop. Pequeno erro de digitação. Bom, o tr ainda não está no lugar certo, mas precisamos fechar a tabela aqui. O tr precisa ser inserido possivelmente dentro do próprio partial. O partial vai inserir uma linha nessa tabela por vez. Tiramos todos os labels, porque eles já estão no cabeçalho da tabela. E podemos fazer... sim, faltou a coluna para o destroy. Bom, vamos fazer uma substituição em todas as linhas. Substituir div por td. Isto poupa um certo trabalho. Agora inserimos um tr no início. Faltou a tag tr, por isso os campos ficaram todos juntos. Pronto, problema corrigido. Isto deve fazer com que tudo apareça corretamente. Tudo certo. E teremos sempre 3 campos para editar ou inserir ou apagar endereços de uma pessoa. Podemos preencher os 3 de uma vez só, podemos preencher um de cada vez. Não faz diferença nenhuma, cada vez que o formulário for submetido, uma nova linha é criada ou apagada do banco de dados. Bom, aparentemente tudo funcionou. Fizemos um select da pessoa, um select nos endereços. Os endereços estão todos aqui. Temos um update com inserções e edições. Na tabela endereços, o belongs to é o inverso da propriedade addresses na tabela person, people. Validamos a presença de pessoa, garantimos que todos os campos são acessíveis para mass assignment por causa do type, e mudamos o nome da coluna utilizada para single table inheritance. Na tabela pessoas, no modelo de pessoas, utilizamos um hasMany com inverse também, e, importante para este exemplo, colocamos um nested attributes for. No show da pessoa, colocamos uma tabela listando os endereços daquela pessoa. No edit, colocamos uma contagem de endereços. Inserimos endereços a não ser que a pessoa já tenha 3. E no new também colocamos endereços. No create table da migration, o importante é ter o belongs to para que a associação seja possível. Vamos apagar o que a gente já viu. Show. No people controller temos os build addresses. Criamos um partial para o endereço.
que foi bastante útil e nos permitiu poupar código. O importante é passar a variável local representando o formulário para este addresses. Na layout principal da aplicação, mensagem importante, tu pode utilizar este exemplo para criar a sua própria aplicação sem problemas. Nas rotas, não utilizamos rotas alinhadas desta vez, apenas o gerado pelo scaffold, colocamos um root2, que não está funcionando porque o arquivo public não foi apagado. E no addresses já vimos isso. Então, muito obrigado pela atenção de vocês. Era isso. Espero que você tenha gostado dessa primeira aula. Grato pela atenção e, novamente, se você gostou da aula, considere comprar a aula para poder fazer download do arquivo e ter acesso ao código-fonte e incentivar a criação de novas videoaulas gratuitas. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima.